Por aqui as informações são para o milho e no mercado interno brasileiro. Vamos falar um pouco agora a respeito do abastecimento, da oferta e demanda do Brasil. É inegável que o ano de 2016 foi atípico, foi um ano que os impactos sobre todos os negócios nesta cadeia produtiva soaram de maneira diferente. Basta lembrar que nós tivemos uma forte redução na produção do país, mas que não foi apenas uma baixa na produção. Nós começamos o ano com uma demanda um pouco mais forte, mais intensa sobre o milho do Brasil, porque o milho do Brasil tinha ficado muito competitivo no cenário internacional. O começo do ano foi esse, muita competitividade para o produto nacional. Tanto é que janeiro e fevereiro, principalmente desde o começo de janeiro, a Bolsa de Mercadorias e Futuros aqui do Brasil, a Bolsa de São Paulo, que nunca teve muita expressão em relação a esses negócios aqui no Brasil para o mercado futuro, começou a ganhar espaço, tanto que você começou a ver muito mais as posições negociadas aqui no Agricultura BR. Então, algumas situações, demanda maior porque o Brasil ficou mais competitivo no começo e depois uma quebra muito severa em relação ao milho nacional. Mas como que o país conseguiu praticamente já passou o ano de 2016 com essas garantias de valores, de negócios e também, de certo modo, até de abastecimento interno? Primeiro, o Brasil conseguiu consumir quase 5 milhões de toneladas do seu estoque. Então, se você conseguir comparar agora o que o Brasil encerrou de estoques na temporada passada, na temporada 14-15, encerrou com um pouco mais de 10 milhões de toneladas, e o que encerra a 15-16, que é o começo da 16-17, pouco mais de 5 milhões de toneladas, foram 5 milhões de toneladas ali que foram consumidas pelo Brasil. Um outro fator em relação às importações. O Brasil, para dar conta desse negócio todo, teve que importar muito milho. Na última temporada foram importadas 319 mil toneladas de milho. De acordo com a Conab, 1.500.000 toneladas do cereal foram importadas na temporada 15-16. São 5 vezes mais. Um outro fator, a redução, evidentemente, da demanda. Por que a demanda reduziu? É porque ela não existe? Não, é porque ela é reprimida. Com os valores bem mais elevados, a redução no consumo interno do Brasil de milho caiu em 3 milhões de toneladas. Isso não é pouca coisa. A soma, rapidamente aqui, fazendo uma conta rápida, ela chega a 9 milhões e 600 mil toneladas de milho que o Brasil teve que achar para conseguir manter os números no ano de 2016. Você vai ver agora alguns estudos que mostram um pouco, de maneira mais clara, o que vem acontecendo com o cereal no Brasil na temporada 15-16 e o posicionamento da Agricultura BR, principalmente, para a temporada 2016-2017. Então você acompanha conosco, nós temos aqui milho nas últimas temporadas e o estoque de milho brasileiro. Esses dados são da Conab e aqui nós estamos em milhões de toneladas. Temporada 13-14 teve em estoque 6.950.000 toneladas do cereal. A temporada 14-15, esse estoque subiu bastante, foi para 12.320.000 toneladas de milho. Temporada 15-16, ela encerrou, né, ela começou com 10.400.000 toneladas e agora a temporada 16-17 começa com esse número aqui, 5.490.000 toneladas de milho estocados para 16-17. Quem está em casa está se perguntando, mas a Conab só vai divulgar no próximo mês os dados para a temporada 16-17, mas esses aqui são os estoques. Então, se finalizou a safra 15-16 com 5.490.000 toneladas, automaticamente esses são os números do início da temporada 2016-2017. Caem praticamente pela metade. E o Brasil precisou dessa metade nesse ano. Essa metade, esses quase 5 milhões de toneladas que foram consumidos durante o ano, são estoques estratégicos, são feitos para isso mesmo, foram consumidos muito rapidamente e no começo do ano, exatamente porque o Brasil estava com aquela demanda bem mais forte do cereal. Dando continuidade aos números em relação ao cereal aqui no Brasil, ao milho, nós vamos mostrar agora a temporada 15-16 em outros aspectos, em outros âmbitos. Uma temporada que ficou com uma produção, de acordo com a Conab, abaixo de 67 milhões de toneladas, teve redução no consumo, mas teve um suprimento que conseguiu dar conta. Observe conosco aqui os números em relação à oferta e demanda de milho no Brasil na temporada 15-16. O consumo foi de 53.300.000
480 mil toneladas. A produção chegou a 66.970 mil toneladas de milho. Evidentemente, você não está vendo aqui a exportação brasileira, que de acordo com a Conab, foram de 20 milhões de toneladas. O suprimento para essa temporada foram de 78.880 mil toneladas. Então, se você somar o consumo com as exportações brasileiras, que foram de 20 milhões de toneladas, chega a quase 54 milhões de toneladas. Faz a redução aí desse suprimento, que é a produção, mais a importação e os estoques que foram utilizados, nós vamos chegar a esse número de estoques finais aqui do Brasil, muito próximo a isso, pouco mais de 5 milhões de toneladas que vão ficar em oferta. Hoje, mais cedo, nós tínhamos aqui no Agricultura BR uma discussão, antes do programa começar, a respeito do que o Brasil precisaria produzir para, pelo menos, manter os números do final de safra da temporada 15-16. E chegamos à conclusão que, para manter esse número, que não é uma garantia muito forte, porque o consumo do Brasil é bastante elevado, o Brasil teria que produzir pelo menos 9 milhões e 500 mil toneladas a mais e passar mais uma vez, de uma temporada para outra, muito apertado em relação aos seus estoques públicos. Entretanto, para chegar a um número que comportasse uma certa tranquilidade, a mesma tranquilidade do final da temporada 14-15, o Brasil teria que produzir bem mais, teria que produzir 17 milhões de toneladas. Então, para o Brasil produzir a mais disso, teria que produzir pelo menos 83, 84 milhões de toneladas, que é exatamente o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê. Mas prevê essa situação com uma certa ampliação de área na primeira safra no estado do Paraná, um comprometimento na segunda safra e também que tudo vai dar certo com o clima. Então, tem muita coisa ainda para acontecer no país em relação à produção de milho para que o Ministério da Agricultura diga que a próxima temporada já está totalmente resolvida.